Há algo muito profundo e, ao mesmo tempo, muito incompreendido na vida de Padre Pio, a forma como ele se relacionava com o sofrimento e como isso se transformou em trabalho silencioso pelas almas. Antes de qualquer explicação teórica, é importante colocar logo de início a ideia central que atravessa tudo o que vamos conversar. Para Padre Pio, o sofrimento, vivido com amor e oferecido a Deus, não era castigo, mas caminho de purificação, de salvação e de serviço aos outros, inclusive às almas do purgatório. Ele não buscava dor por masoquismo, nem achava que Deus se agrada vendo alguém sofrer. O que ele via, com uma clareza que nós ainda estamos aprendendo a ter, é que a dor, quando acolhida em união com Cristo, se transforma em força espiritual, em luz que alcança a humanidade inteira. É por isso que ele podia dizer frases que nos chocam à primeira vista, como aquela em que afirma amar o sofrimento e pedir a Deus a graça de sofrer, não pelo sofrimento em si, mas pelos frutos que dele nascem e pela glória que isso dá a Deus. Quando ele escreve ou pronuncia algo assim, não está falando apenas da pequena dor de um dia ruim ou de um problema passageiro, ele está se referindo à grande dor coletiva da humanidade, ao peso kármico de um mundo inteiro que ainda não aprendeu a amar. Na consciência de um santo, a dor pessoal deixa de ser um drama isolado e se torna participação num processo maior de purificação do planeta. Ele sabia que ninguém suporta sozinho o sofrimento do mundo, por isso dizia que a dor está repartida entre todos nós, mas também sabia que alguns são chamados a assumir parcelas maiores desse peso para aliviar outros. Quando Padre Pio afirma que, pelo sofrimento, seus irmãos são salvos e os tormentos das almas do purgatório são encurtados, ele está descrevendo exatamente isso, uma oferta voluntária. Ele se coloca diante de Deus dizendo, em outras palavras, se for possível, deixa que um pouco do que os outros deveriam carregar passe por mim. Que a minha dor sirva para apressar a cura deles. É uma maneira muito concreta de viver a caridade, não apenas ajudando com palavras, conselhos ou gestos, mas permitindo que o próprio corpo, o próprio coração, a própria vida se tornem instrumentos de compensação espiritual. É um mistério que a nossa mente racional quase não alcança, mas que, interiormente, a alma reconhece como verdade. Quantas vezes uma mãe não diz, ao ver um filho sofrer, se eu pudesse, sofreria no lugar dele? Padre Pio leva esse impulso ao extremo, em nível espiritual. Ele via o sofrimento em escala ampliada. Quando alguém lhe contava uma dor, ele não olhava somente para aquela pessoa, para aquele caso isolado. Ele percebia ali um reflexo da dor humana, do desequilíbrio do planeta, da ignorância coletiva que gera violência, egoísmo, injustiça. Por isso seu olhar era tão abrangente. Ele não se detinha só na ferida individual, mas a enxergava como parte de um processo de purificação global. E como quem vê de mais alto, ele compreendia que a dor, por mais dura que seja, pode ser transformada em caminho. Não é por acaso que falava dos frutos do sofrimento. Onde todo mundo enxerga apenas peso, ele enxergava também oportunidade de purificação, de transformação e de resgate. Essa visão se estendia inclusive para além da vida física. Padre Pio tinha uma consciência viva da realidade que a tradição chama de purgatório, que ele entendia como aqueles níveis mais densos do plano astral, onde as almas, depois da morte, passam por um processo de limpeza interior. A linguagem é simbólica, mas a experiência é real. Quem viveu causando dor, mentira, injustiça, ao desencarnar acaba experimentando, de alguma forma, aquilo que semeou. Não como vingança de Deus, mas como consequência das próprias ações, como um espelho que devolve o que foi projetado no mundo. Segundo essa visão, existem muitas almas nessas regiões densas, passando por provas e dores que correspondem ao que fizeram enquanto estavam encarnadas. E é justamente aí que entra o trabalho misterioso de Padre Pio com as almas. Ele não atuava apenas no plano visível, atendendo pessoas em confissão, aconselhando, celebrando a missa. Uma parte muito importante da sua missão acontecia nos planos internos, onde sua consciência se movia com liberdade. Nos relatos ligados a ele, é frequente a ideia de que passava noites em oração, oferecendo suas dores e intercedendo por almas que sofriam no purgatório, ajudando a encurtar o tempo de purificação de muitas delas. Para nós, pode parecer algo abstrato, mas para ele era tão concreto quanto conversar com alguém frente a frente. Era como se suas orações, suas lágrimas, sua própria enfermidade fossem moeda espiritual aplicada em favor de quem já não podia mais se arrepender do mesmo jeito que nós, aqui na Terra, ainda podemos. Com a morte física, o trabalho de um ser assim não diminui, pelo contrário, aprofunda-se. Hoje, Padre Pio é visto como parte de uma grande hierarquia espiritual que atua pelos bastidores do mundo, ajudando almas encarnadas e desencarnadas, inspirando corações, tocando consciências em sonhos, intuições, encontros aparentemente casuais.
A tradição esotérica fala de prolongamentos, isto é, modos pelos quais uma entidade que já não está encarnada pode continuar atuando, usando corpos sutis disponíveis, inspirando servidores simples, orientando discretamente outras pessoas que estão abertas a esse tipo de colaboração. Assim, a presença dele não se limita à sua biografia na Terra, ela se expande através de todos aqueles que, tocados pelo seu exemplo, se oferecem para amar e servir como ele amou e serviu. Quando tentamos compreender esse universo, podemos ficar tentados a teorizar demais, a complicar, mas o ponto central é simples: há seres que se deixam usar por Deus como canais de misericórdia. Padre Pio é um desses canais. Ele não vê a dor apenas como algo a ser evitado a qualquer custo, mas como uma força que, quando acolhida e oferecida, se transforma em cura para muita gente. E isso vale também para nós, em escala muito menor. Cada lágrima que aceitamos sem revolta, cada doença que enfrentamos com fé, cada injustiça que entregamos a Deus em vez de devolver na mesma moeda pode ser oferecida por alguém que precisa. Quando unimos a nossa dor à de Cristo, ela deixa de ser estéril e passa a ter valor redentor, como dizia o próprio Padre Pio. Se você sente dificuldade de aceitar essa visão, é compreensível. Nós fomos acostumados a pensar que a vida boa é a vida sem sofrimento nenhum e que qualquer dor é sinal de abandono de Deus. Mas santos como Padre Pio nos mostram o contrário. Deus não manda sofrimento por prazer, mas também não desperdiça nenhuma dor. Ele aproveita tudo e, quando encontra um coração disposto a colaborar, transforma essa dor em graça para muita gente. Talvez você não entenda tudo com a cabeça, mas alguma coisa aí dentro reconhece que existe um sentido maior para suas lutas, que você não sofre em vão, que aquilo que você oferece, mesmo em silêncio, pode estar ajudando almas que você nem imagina. Se, enquanto ouve ou lê estas palavras, veio à mente alguma dor sua que ainda não foi oferecida, algum sofrimento que você só tem carregado sozinho, talvez seja o momento de colocá-lo nas mãos de Deus, como o Padre Pio fazia, com simplicidade, dizendo: Senhor, se quiseres, usa também isto para ajudar quem precisa. E se você sente que essa reflexão sobre o sofrimento, o purgatório e o trabalho de Padre Pio com as almas te tocou de alguma forma, aproveite para registrar nos comentários, nem que seja com uma frase curta, o que ficou mais vivo no seu coração. Assim, você vai deixando sua própria experiência como semente para outras pessoas. E, se este tipo de conteúdo alimenta sua fé e te ajuda a ver sentido nas provas da vida, vale a pena curtir este vídeo e se inscrever no canal, porque é isso que faz com que mais gente encontre mensagens como esta em meio a tantas distrações. Quando a gente escuta frases fortes de um santo como o Padre Pio sobre o sofrimento, pode nascer dentro de nós outra pergunta igualmente importante. Tá, mas o que eu faço com o meu coração no meio disso tudo? Porque uma coisa é falar de oferecer dor a Deus, outra coisa é lidar, na prática, com mágoas, apegos, ciúmes, carências, desejos contraditórios. E é aqui que entra aquele outro trecho do programa, quando se fala do sonho em que alguém ouve que precisa curar o coração, e logo depois se vê preparando um palco de teatro, chorando copiosamente enquanto arruma esse cenário. Essa imagem é muito simbólica e poderia se aplicar a qualquer um de nós. Curar o coração, nesse contexto, não é só deixar de sentir dor. É principalmente libertá-lo do tipo de amor que não é amor, mas apego, posse, controle. O amor do coração espiritualmente desenvolvido é muito diferente do amor humano comum, feito de ciúmes, expectativas e medo de perder. Quando a voz interior, a graça ou mesmo um ser abençoado no sonho diz: você precisa curar o seu coração, na prática está dizendo: você precisa deixar de construir relações de palco, relações de teatro, onde tudo parece bonito, mas não é verdadeiro. Você precisa parar de sustentar uma vida que não corresponde àquilo que sua alma realmente quer viver. O palco de teatro do sonho representa essa tendência que todos nós temos de montar personagens, cenários, histórias inventadas sobre nós mesmos, sobre nossa espiritualidade, sobre nossas relações, enquanto o coração sabe que aquilo não é a verdade. As lágrimas abundantes derramadas enquanto o palco é montado revelam exatamente esse conflito. Uma parte da pessoa continua insistindo no teatro, na vida de fachada, enquanto outra parte, mais profunda, sofre porque sabe que aquilo adoece o coração. Quando insistimos em manter aparências, em sustentar personagens, em viver de acordo com as expectativas dos outros e não com a voz de Deus dentro de nós, o coração começa a adoecer. Ele sente que nasceu para amar de um jeito muito mais livre, mais desinteressado, mais puro. Mas, ao invés de seguir essa chamada, a pessoa continua representando. Curar o coração, então, é desmontar o palco, é deixar cair as máscaras, é abrir mão da vida fictícia, mesmo que isso custe choro, mesmo que isso implique desapego de pessoas, lugares, hábitos e personagens nos quais já nos acomodamos. Quando o coração se liberta, ele começa a irradiar. Um coração curado não é um coração fechado em si mesmo, protegido numa redoma para não sofrer nunca mais.
Pelo contrário, é um coração que se torna canal de cura para os outros. A energia que antes era consumida mantendo ilusões, defesas e teatros passa a ser usada para amar de verdade, para perdoar, para consolar, para sustentar outras pessoas nas suas dores. É por isso que se diz que um coração saudável é aquele que não apenas deixa de sangrar por dentro, mas passa a ser fonte de cura. Padre Pio viveu isso de forma extrema. A partir do momento em que se entregou totalmente a Deus, tudo o que ele sentia, sofria e oferecia se convertia em auxílio, em intercessão pelas almas, vivas e desencarnadas. Mas a nossa vida não se limita ao coração e às emoções. Há também a nossa tarefa concreta no plano terrestre. O texto fala de manifestar os raios para melhorar o plano terrestre, usando a linguagem dos 7 raios espirituais. Ainda que essa terminologia pareça abstrata para alguns, a ideia é bem prática. Nossa boa vontade humana, sozinha, não dá conta de transformar a realidade. Queremos um mundo melhor, mas, se nos apoiamos apenas em nossa força, acabamos cansados, frustrados, batendo sempre nos mesmos limites. Para que haja verdadeira renovação, precisamos que energias mais altas, mais criativas, mais amplas do que nossas capacidades pessoais comecem a atuar através de nós. É isso que, simbolicamente, se chama raios, qualidades divinas específicas, como vontade, amor, inteligência, devoção, harmonia, ordem, que descem e se expressam na nossa vida concreta. O primeiro raio, por exemplo, é descrito como vontade dinâmica e objetividade. Ele é o antídoto para aquela criatividade dispersa, sonhadora demais, que não se organiza nem se traduz em ações concretas. Sem esse raio, alguém pode ter belas ideias de serviço, sentir compaixão pelos outros, mas nunca dá o primeiro passo, nunca assume compromissos, nunca põe em prática aquilo que sabe. Já o segundo raio é a força do amor inclusivo, da expansão, da capacidade de salvar, não no sentido de superioridade, mas de participação ativa na elevação de si mesmo e dos outros. É ele que faz a gente perceber que, ao entrar em contato com algo novo, mais verdadeiro, mais luminoso, estamos sendo salvos da nossa ignorância anterior e, ao compartilhar isso, participamos do processo de salvação de outros. E o sexto raio, ligado à devoção e ao idealismo, é o que nos faz manter acesa a chama do propósito espiritual, mesmo no meio das dificuldades terrenas. Sem ideal, sem um amor a algo maior que nós mesmos, facilmente voltamos a viver apenas em função do conforto, da aprovação e dos pequenos interesses imediatos. Esses raios não são teorias para ficar na cabeça, são forças que podemos aprender a reconhecer e a invocar. Um exercício muito bonito é passar a olhar para as pessoas ao nosso redor buscando perceber a energia que trabalha nelas, e não apenas os defeitos ou qualidades pessoais. Em vez de dizer como fulano é harmonioso, podemos olhar e pensar, que belo trabalho do quarto raio nessa pessoa, ou como o segundo raio se expressa bem nesse coração inclusivo e pouco crítico. Quando alguém demonstra uma bondade especial, uma capacidade de acolher sem julgar, ali está o segundo raio atuando. Quando vemos alguém extremamente organizado, cuidadoso com detalhes, que coloca beleza e ordem no que faz, podemos ver ali o sétimo raio em ação. Quando encontramos pessoas com forte senso de verdade, pesquisa, discernimento, há muito do quinto raio se expressando. Olhar dessa forma muda completamente a maneira como nos relacionamos com os outros. Em vez de fixar o olhar apenas na personalidade, com seus limites, manias e sombras, passamos a ver os raios, isto é, a obra de Deus em construção naquela alma. Isso desperta em nós respeito, reverência, desejo de colaborar. Ao enxergar um raio se manifestando, podemos, interiormente, agradecer por ele e até pedir que outros raios também desçam para completar aquela obra. Por exemplo, ao ver alguém muito amoroso, podemos pedir que, além do amor, desça também mais sabedoria e discernimento, para que esse amor não se torne ingenuidade. Assim, deixamos de reagir apenas humanamente às pessoas e passamos a participar de um trabalho mais amplo, em que todos vamos sendo lapidados pelas mesmas energias divinas. Claro que ninguém é pronto em nenhum raio. Mesmo quando uma pessoa já manifesta claramente certa qualidade, aquilo ainda está em processo de aperfeiçoamento. E isso vale para nós também. Podemos ter um pouco de ordem, um pouco de amor, um pouco de inteligência luminosa e, ainda assim, tudo muito incompleto. Quando começamos a observar esse movimento nos outros, sem criticismo, apenas com interesse espiritual, também ajudamos os raios a trabalharem mais em nós. É como se disséssemos a Deus: eu quero ser colaborador da tua obra, não apenas alguém que olha para o mundo com opinião, mas alguém que olha com consciência de energia, de propósito. Essa mudança de olhar já é um grande passo na cura do coração, porque o tira do foco estreito do eu e os meus dramas e o abre para um horizonte mais amplo, onde cada encontro ganha um sentido maior. Percebe como tudo vai se conectando.
O sofrimento oferecido como Padre Pio fazia, a cura do coração que abandona o teatro e os apegos, o trabalho silencioso dos raios que moldam a humanidade, tudo aponta para a mesma direção: deixar que Deus nos use mais profundamente, que Ele nos transforme em instrumentos, mesmo no cotidiano simples. E, nesse caminho, não estamos sozinhos. Santos como o Padre Pio continuam atuando, inspirando, aproximando pessoas de conteúdos que despertam, de mensagens que fazem pensar, de programas e vídeos que podem ser pequenas portas para esse crescer interiormente de que tanto precisamos. Se você sente que, de algum jeito, estas ideias estão abrindo uma janela nova na sua forma de olhar a dor, o coração e o mundo, é muito importante que você não caminhe sozinho. Partilhe um pouco do que você sente. Você pode, por exemplo, contar ali nos comentários se já viveu algo parecido com essa sensação de estar num palco de teatro, e ao mesmo tempo, sentir um chamado interior para desmontar essa cenografia e viver com mais verdade. Muitas pessoas se reconhecem umas nas outras quando leem esses testemunhos. E aproveita também para conferir se você já está inscrito aqui no canal. Muita gente acompanha os vídeos, volta e meia está aqui, mas ainda não clicou em inscrever-se nem ativou o sininho. Se este conteúdo tem ajudado você a olhar a vida espiritual com mais profundidade, vale a pena se inscrever, ativar as notificações e deixar um like, porque isso faz com que a plataforma entenda que estes temas são importantes e leve essa mensagem a mais pessoas que talvez estejam exatamente precisando ouvir algo assim hoje. Quando a gente entra mais fundo nesse tema, percebendo o sofrimento como oportunidade de purificação e o coração como fonte de cura, aparece um outro ponto que o programa também trazia com muita força: o valor das crises. Há um sonho mencionado em que uma pessoa vê uma enorme massa de água vindo em sua direção, como uma montanha líquida, e em cima dessa onda aparece um cavalo. Ela corre, sobe uma montanha e a água não consegue cobri-la. Essa imagem é riquíssima. Essa água imensa simboliza uma crise emocional poderosa, algo que parece que vai engolir tudo. O cavalo em cima dessa onda pode representar a força instintiva, as emoções desenfreadas, o impulso cego que vem junto com a crise. A pessoa, porém, não é arrastada, ela sobe uma montanha, e a água não a alcança. Espiritualmente, isso significa elevar a consciência, subir ao nível mental mais claro, mais iluminado, e de lá assistir à própria tempestade sem afundar dentro dela. As crises emocionais dificilmente aparecem do nada. O nosso emocional vai acumulando ressentimentos, mágoas, expectativas, frustrações, fantasias, medos não trabalhados. Tudo isso vai se depositando lá no fundo, como sedimentos. De tempos em tempos, esse material acumulado sobe à superfície em forma de crise. É como se o corpo emocional dissesse: eu não aguento mais carregar isso escondido, preciso colocar para fora. Se, nesse momento, nós estamos totalmente identificados com o que sentimos, sem nenhum espaço de observação, a onda nos engole. Fazemos coisas das quais depois nos arrependemos, tomamos decisões impensadas, rompemos relações, nos afastamos de Deus, acreditando que a vida acabou, quando, na verdade, estamos apenas atravessando um ciclo de limpeza interior. Por isso é tão importante cultivar o plano mental de forma saudável, como o texto original sugeria. Não se trata de intelectualizar tudo, mas de dar à mente alimento elevado, boas leituras, reflexões profundas, silêncio, oração, estudo das realidades espirituais. Quando a mente é treinada a olhar de cima, com mais objetividade, com mais clareza, ela se torna uma espécie de montanha segura na qual podemos subir quando a onda das emoções vier. A crise continua existindo, o mar continua agitado, mas nós já não estamos dentro dele até o pescoço. Estamos num ponto de onde podemos ver, compreender, acolher e atravessar aquilo sem perder completamente o eixo. É assim que uma crise deixa de ser apenas destruição e passa a ser crescimento. É bonito ver como, na carta comentada no programa, uma pessoa, depois de ler textos profundos sobre o Evangelho na visão de Rudolf Steiner, entra numa de suas maiores crises justamente porque percebe a distância entre aquilo que o Cristo representa e a forma como a humanidade vive, e até como ela mesma vive. Ela não se esconde atrás de desculpas, ela sente a dor de perceber que não corresponde à luz que recebe, que não aproveita tanto quanto poderia as graças que lhe são oferecidas. Essa dor pode ser perigosa se transforma em culpa paralisante, em autoacusações sem saída. Mas, se bem compreendida, ela é um ponto decisivo do caminho espiritual. É o momento em que o indivíduo deixa de se contentar com uma religião superficial, com boas intenções vagas, e sente necessidade real de experienciar o Cristo interno, não apenas falar sobre ele. Essa é a chave: experimentar, não apenas entender. Ficar repetindo conceitos sobre luz, amor, Cristo, raios espirituais, sem deixar que isso penetre a própria vida, gera um impasse doloroso. A pessoa começa a se sentir hipócrita, dividida, incapaz de ser aquilo que sabe que é chamado a ser. Nesse ponto,
a tentação é desistir, dizer não dou conta e voltar para uma vida mais materializada, tentando esquecer o que já viu. Mas a proposta é outra. Em vez de fugir do incômodo, usar esse incômodo como combustível para aspiração. Reconhecer, sim, eu sou imperfeito, estou longe do ideal, mas não vou abandonar o desejo de canalizar esse amor cósmico, esse segundo raio, esse Cristo interno. Mesmo caindo, mesmo errando, vou continuar aspirando. O segundo raio, chamado simbolicamente de energia crística, é essa força de unificação que mora no centro da nossa alma. Não é um personagem externo, apenas, mas um princípio vivo que quer se manifestar em diferentes graus através de nós. Quando sentimos a nossa pequenez, a nossa incoerência, o risco é achar que, por isso, não temos direito de aspirar a nada tão alto. Mas é justamente o contrário. É aí que mais precisamos manter acesa a chama da aspiração. A nossa parte é não cortar o fio. Não interromper o movimento interior que, mesmo em meio à confusão, insiste em dizer, eu quero amar mais verdadeiramente. Eu quero ser mais transparente à luz. Eu quero viver de acordo com aquilo que intuo ser a verdade. Enquanto essa aspiração estiver viva, os planos superiores têm por onde responder. Eles não pedem perfeição instantânea, pedem fidelidade, continuidade. Assim como um raio de sol precisa de uma fresta para entrar, a graça precisa de uma abertura para atuar. A aspiração sincera é essa fresta. É uma decisão íntima de não soltar a mão de Deus, mesmo quando você se vê incapaz de viver tudo o que compreende intelectualmente. Aos poucos, essa fidelidade silenciosa vai produzindo mudanças reais, um hábito que é abandonado, uma reação que fica mais branda, uma crise que é atravessada com mais consciência do que da última vez. Não é espetáculo, não é teatro, não é vida de palco, é transformação verdadeira acontecendo em camadas profundas. Quando olhamos essa trajetória à luz de Padre Pio, vemos que ele mesmo passou por inúmeras etapas, crises e purificações para chegar ao ponto de dizer que ama o sofrimento pelos frutos que ele produz. Isso não nasceu da noite para o dia. Foi uma resposta constante às graças recebidas, uma disposição de ir cada vez mais fundo na experiência com Cristo, mesmo quando isso significava ser mal compreendido, perseguido, examinado, duvidado. Ele não usou o sofrimento para se vitimizar, para chamar atenção ou para montar um palco santo em torno de si. Ele não colocou o foco em si mesmo, mas naquilo que Deus queria fazer através da vida dele, por meio dele, apesar dele. É esse apesar de mim que marca o coração de quem já entendeu que a obra é de Deus, não nossa. E nós? O que fazemos com as nossas crises, dores, limitações e contradições? Podemos escolher o caminho de ignorar tudo, de viver distraídos, mergulhados em ocupações que nos anestesiam. Podemos escolher o caminho da autocrítica cruel, nos vendo sempre como fracasso espiritual, alimentando pensamentos de desânimo. Ou podemos escolher o caminho que este ensinamento sugere, reconhecer as crises como oportunidades de ver melhor onde estamos, subir a montanha da mente para não afundar na onda emocional, acolher o sofrimento como purificação quando ele chega, entregar ao Cristo interno a nossa incapacidade e pedir que ele viva em nós aquilo que, sozinhos, não conseguimos viver. Esse processo não é linear nem perfeito. Teremos dias de muita luz e dias de grande abatimento. Teremos momentos de oração profunda e períodos de aridez em que mal conseguimos pronunciar o nome de Deus com o coração. Mas, se mantivermos a aspiração acesa, se continuarmos, mesmo tropeçando, a dizer sim interiormente, a graça continuará trabalhando. E, pouco a pouco, vamos perceber que aquilo que antes só admirávamos nos santos começa a brotar, ainda que em pequeno grau, dentro de nós. Mais paciência, mais compaixão, mais coragem, mais verdade, mais liberdade, mais capacidade de oferecer nossa dor pelas almas que sofrem. Talvez, enquanto você acompanha este conteúdo, esteja justamente vivendo uma dessas crises, sentindo-se dividido entre uma vida mais profunda com Deus e uma vida superficial, com muito palco e pouca verdade, percebendo a distância entre o Evangelho e o seu dia a dia, vendo a onda emocional se levantar diante de você. Se for o seu caso, não tome essa crise como sinal de fracasso, mas como um chamado. Em vez de se julgar, use esse momento para subir a montanha. Procure o silêncio, leia algo que alimente o espírito, abra o coração na oração, peça ajuda de Jesus, de Nossa Senhora, de Padre Pio. Diga com simplicidade: Senhor, eu não sei muito bem como viver tudo isso, mas eu não quero interromper a minha aspiração. Faz em mim o que eu ainda não consigo fazer por mim mesmo. Uma forma muito concreta de selar essa disposição interior é escrevendo, mesmo que brevemente, aquilo que você quer manter vivo no seu coração. Você pode, por exemplo, deixar nos comentários uma frase como eu não vou abandonar a minha aspiração ou eu quero aprender a viver minhas crises com Deus. Esse simples gesto já é uma maneira de dizer ao céu, eu aceito caminhar, mesmo sem estar pronto.
E se esta reflexão te ajudou a enxergar suas crises, seus sofrimentos e a figura de Padre Pio de um jeito novo, guarda este vídeo em uma playlist de oração ou de estudo espiritual, para voltar a ele quando precisar, e compartilha com alguém que você saiba que está passando por um período de abalo interior, de questionamentos, de cansaço da alma. Às vezes, uma palavra assim chega exatamente na hora em que a pessoa pensava em desistir.